véspera de Natal de 2025. Mas, enquanto o mundo se prepara para o silêncio e a paz, as águas quentes do Caribe acabam de atingir um ponto de ebulição. De acordo com telegramas urgentes de notícias de última hora, recém-recebidos da Reuters e confirmados por correspondentes de defesa da CNN e do Pentágono, a Marinha dos Estados Unidos cruzou oficialmente o Rubicão. Menos de 4 horas atrás, o USS Jason Dunham, um contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, operando sob o Comando Sul, disparou tiros de advertência e abordou à força um segundo grande petroleiro que tentava furar a linha de bloqueio na costa da Venezuela. Isso não é um exercício. Esta não é uma patrulha padrão. Esta é a faísca que os analistas militares temiam há meses. Fontes da Associated Press em Washington relatam que a administração Trump acaba de emitir uma diretiva declarando uma quarentena naval total ao regime de Maduro, um movimento estranhamente reminiscente da crise dos mísseis de Cuba de 1962. Em uma resposta furiosa transmitida ao vivo pela televisão estatal, o presidente Nicolás Maduro declarou isso um ato de guerra, colocando as Forças Armadas venezuelanas em alerta máximo de combate. Mas a situação é muito mais perigosa do que uma disputa regional. A Al Jazeera relata que o Kremlin e Pequim emitiram imediatamente um comunicado conjunto, alertando Washington que qualquer nova apreensão de bens será respondida com medidas simétricas. Com fragatas russas com capacidade hipersônica já rondando o Atlântico, a questão não é mais se um confronto acontecerá, mas quando. Bem-vindos à beira do abismo. Para entender verdadeiramente a gravidade do que ocorreu às 0400 da manhã de hoje, devemos voltar o relógio e olhar para a guerra invisível que tem ocorrido em alto mar nas últimas 72 horas. Este não foi um encontro aleatório. Foi o clímax de uma caçada de alto risco que começou a milhares de quilômetros de distância, nos cantos sombrios do Oceano Atlântico. A embarcação no centro desta tempestade é o Bela Vista. No papel, ele é um petroleiro de óleo cru mundano e enferrujado, ostentando a bandeira de conveniência do Panamá. Ele está listado como transportando produtos químicos industriais com destino à Havana. No entanto, a inteligência fornecida pelo The New York Times e corroborada por imagens de satélite da Maxar Technologies, conta uma história diferente. O Bela Vista é um navio fantasma. Nos últimos 10 dias, este petroleiro tem operado com seu sistema de identificação automática, ou AIS, completamente desligado. Ele ficou no escuro perto da costa da África Ocidental, desapareceu do radar civil e reapareceu apenas ontem, movendo-se como um fantasma pelo Caribe. Sua verdadeira carga? Não produtos químicos, mas quase 2 milhões de barris de petróleo bruto pesado iraniano. Uma linha vital destinada às refinarias desesperadas do regime de Maduro. Mas na era da guerra naval moderna, você não pode se esconder dos olhos no céu. Rastreando cada movimento seu estava o USS Jason Dunham, DDG-109. Este é um contratorpedeiro de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, um dos predadores mais letais do arsenal da Marinha dos Ipuzimauda. Ele não apenas vê, ele domina. Equipado com o sistema de combate Aegis, ele pode rastrear centenas de alvos simultaneamente, desde mísseis rentes ao mar até satélites em órbita baixa. Sob as novas diretrizes da administração Trump, que prometeu impor uma estratégia de pressão máxima 2.0, o Jason Dunham não foi enviado apenas para observar. Ele foi enviado para sufocar a linha de suprimentos. De acordo com analistas de defesa do The Washington Post, esta operação representa uma mudança fundamental nas regras de engajamento americanas. Por anos, a Marinha do Zebiwewa acompanhava essas embarcações, mas raramente intervinha fisicamente. Hoje, essa paciência evaporou. Vamos reconstruir as horas finais que levaram ao ponto de ignição, com base nos registros operacionais vazados e atualizações ao vivo da CNN e Al Jazeera. 02 Tatu 15 AMEST, Mar do Caribe. A lua está obscurecida por uma pesada cobertura de nuvens. O estado do mar é agitado, com ondas chegando a quase 2 metros. O Bela Vista está operando em silêncio. Luzes reduzidas
motores pulsando enquanto ele força seu caminho em direção à zona econômica exclusiva, ZE, da Venezuela. Seu capitão acredita que a escuridão é sua aliada. Ele está errado. 20 mil pés acima, uma aeronave de patrulha marítima, P-8A Poseidon da Marinha dos Estados Unidos está circulando. Seu radar avançado de abertura sintética corta as nuvens e a escuridão como uma faca. A tripulação do Poseidon retransmite uma única e fria confirmação para o Jason Dunham. Alvo positivo. Curso 180, velocidade 14 nós. 0245 AM EST. A rota de interceptação. Na ponte do USS Jason Dunham, o clima é clinicamente profissional. A ordem desce do capitão. Definir rota de interceptação. Velocidade máxima. O contratorpedeiro, uma besta de aço de 9.000 toneladas, avança. Seus 4 motores de turbina a gás rugem ganhando vida, agitando a água negra em espuma branca, enquanto ele diminui a distância para o petroleiro. Neste momento, a tripulação recebe a ordem de postos de combate. O alarme soa, um gongo rítmico e penetrante que acorda todos os marinheiros a bordo. Fuzileiros da equipe de visita, abordagem, busca e apreensão, VBSS, começam a se equipar no hangar, verificando suas armas e ópticas de visão noturna. 0330 AM EST. O contato visual. A distância diminui para menos de 3 milhas náuticas. O Jason Dunham liga seus holofotes de alta intensidade. Um feixe ofuscante de luz branca corta o oceano, batendo na ponte do Bela Vista. O impacto psicológico é imediato. O petroleiro não é mais um fantasma, ele é um cervo sob os faróis. 0335 AM EST, o chamado via rádio. Obtivemos uma transcrição da comunicação rádio ponte a ponte verificada pela AP News. A voz do oficial americano é calma, mas inabalável. Embarcação a motor Bela Vista. Aqui é o navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos operando em águas internacionais. Vocês são suspeitos de transportar carga ilícita em violação de sanções internacionais. Parem imediatamente e preparem-se para a abordagem. Repito, parem seus motores. Há silêncio. Então, estática. O Bela Vista não diminui a velocidade. Em vez disso, ele altera o curso, tentando uma corrida desesperada para o limite territorial de 12 milhas das águas venezuelanas. Um refúgio legal onde a Marinha dos Icetaua não pode tocá-lo sem cometer um ato de guerra. 0350 AM Este, a escalada. A perseguição começou. O petroleiro é lento, mas está perto da linha. A Marinha venezuelana começa a transmitir avisos frenéticos pelo canal aberto. Um barco patrulha venezuelano, o Naiguatá, estacionado perto de La Guaira, liga seu radar de controle de tiro. Uma ameaça direta ao contratorpedeiro americano. A tensão no Jason Dunham dispara. O capitão tem uma decisão de fração de segundo para tomar. Se o petroleiro cruzar aquela linha invisível, a missão falha e os Centralizway parecem fracos. Se ele engajar, arrisca uma troca de mísseis com a Venezuela. 04Z0 AM EST. A travessia do Rubicão. A ordem é dada. Não para destruir, mas para parar. O Jason Dunham manobra agressivamente, cortando a proa do petroleiro. O canhão dianteiro de 5 polegadas gira, mas são as metralhadoras calibre .50 no lado bombordo que falam primeiro. Tamp, tamp, tamp. Um fluxo de munição traçante vermelha grita através do ar noturno, ricocheteando na água a apenas alguns metros da proa do petroleiro. Estes são tiros de advertência, a linguagem naval universal para pare ou você morre. Simultaneamente, um helicóptero MH-60R Seahawk decola do convés do contratorpedeiro, pairando baixo sobre o petroleiro, com o vento de seus rotores chicoteando o mar em frenesi. Atiradores de elite no helicóptero apontam seus rifles para a ponte do petroleiro. 0415 AM Este. A rendição. O som do motor do Bela Vista muda. A fumaça de sua chaminé engrossa enquanto os motores revertem. Ele está diminuindo a velocidade. A aposta falhou. 0430 AM Este. A abordagem. 2 botes infláveis de casco rígido, RHIBs, são lançados do Jason Dunham. Eles saltam violentamente sobre as ondas carregando 12 membros pesadamente armados do destacamento policial da Guarda Costeira do Zedil Beoa e equipes táticas da Marinha.
Enquanto eles prendem as escadas de abordagem no casco enferrujado do petroleiro e começam a subida, o sol ainda não nasceu, mas a paisagem geopolítica do mundo já mudou. Eles não estão apenas abordando um navio, eles estão pisando em território soberano de uma embarcação estrangeira, impondo um bloqueio que metade do mundo chama de ilegal. No momento em que o sol surge no horizonte, a bandeira americana está voando sobre a ponte do Bela Vista, mas a verdadeira tempestade está apenas começando. O peso histórico. Por que este incidente específico importa tanto? Devemos lembrar o contexto fornecido pelos analistas de energia da Bloomberg. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, mas seu povo está passando fome. As sanções dos Terindawa são projetadas para cortar o fluxo de caixa do regime. Mas, nos últimos 2 anos, uma frota cinza de petroleiros, apoiada pela logística russa e pelas finanças chinesas, manteve o regime vivo. A ação de hoje da Marinha do Zilmei Ciro é uma mensagem. A zona cinzenta está fechada. No entanto, como exploraremos na próxima sessão, a reação de Caracas foi instantânea e aterrorizante. Não estamos olhando apenas para um protesto diplomático. Estamos olhando para uma mobilização de tropas. Isso nos leva à realidade em terra. O que está acontecendo nas ruas de Caracas e dentro do Pentágono agora? Vamos levá-lo diretamente ao convés de aço do Bela Vista, no momento em que os americanos assumiram o controle. De acordo com imagens vazadas de câmeras de capacete obtidas pelo The Intercept, que ainda não foram oficialmente liberadas pelo Pentágono, a atmosfera a bordo era sufocante. Enquanto o destacamento policial da Guarda Costeira dos Iceltaba, LEDET, subia pelas amuradas, eles não foram recebidos com resistência armada, mas com uma parede de silêncio aterrorizado. A tripulação do Bela Vista é uma mistura heterogênea de nacionalidades, principalmente marinheiros filipinos e oficiais iranianos. No vídeo, você pode ouvir a respiração pesada dos operadores americanos, o clank, clank, clank das botas nas grades de metal e os gritos de comandos em inglês e espanhol. Manos arriba, mãos para o alto, afastem-se dos controles. O capitão, um cidadão iraniano identificado como Capitão Farhad Rostami, permaneceu junto ao leme. Ele não tentou pegar uma arma. Ele tentou pegar o fone do rádio, provavelmente tentando enviar um último sinal de socorro para Caracas. Um operador americano avança, rápido, profissional, e segura o pulso dele. Senhor, afaste-se do rádio. Agora! Naquele milésimo de segundo, o navio deixou de ser uma embarcação mercante. Tornou-se uma cena de crime. Investigadores da equipe dos Yaqueaniuata moveram-se imediatamente para o cofre do navio. O que eles encontraram, de acordo com relatórios preliminares citados pela Fox News, não foram apenas manifestos de petróleo. Eles encontraram registros duplos, um conjunto para as autoridades portuárias e um conjunto real, detalhando transferências de navio para navio no meio do Atlântico, projetadas especificamente para evitar as sanções do Tesouro dos Pemboura. Mas enquanto a cena no navio era um caos controlado, a cena na costa era puro pânico. O conto do pescador. A 12 milhas de distância, na costa de La Guaira, a guerra não parecia uma operação tática, parecia o fim do mundo. Temos uma tradução exclusiva de uma entrevista conduzida pela Al Jazeera com um pescador local, Mateus Soares, que estava verificando suas redes antes do amanhecer. Seu pequeno barco era a única embarcação civil perto o suficiente para testemunhar o confronto. Eu vi as luzes primeiro, diz Mateu com a voz trêmula. Estava um breu, e então, de repente, o oceano ficou branco, como se o sol tivesse saído da água. Então ouvi o som, não trovão, era um som seco e estalado. Tac, tac, tac. Eu conheço esse som. Era fogo de metralhadora. Mateu descreve ver a silhueta do contratorpedeiro americano contra o horizonte. Era uma montanha de aço. Movia-se tão rápido. Eu vi os traçantes, linhas vermelhas voando no escuro. Pensei, Deus nos salve. A invasão começou. Cortei minhas redes e corri para a costa. Todos no porto estavam acordando. As sirenes começaram a uivar na cidade. O testemunho de Mateu confirma um detalhe crucial que a Marinha do Centauaihua minimizou: a proximidade do engajamento com o tráfego civil. Esta foi uma situação de gatilho sensível, onde um tiro perdido poderia ter atingido um barco de pesca, desencadeando um massacre. Caracas.
A cidade acorda para a guerra. Assim que o sol nasceu sobre Caracas, a notícia estourou. E estourou com força. Correspondentes da Reuters na capital relatam uma cidade à beira de um colapso nervoso. A emissora estatal, VTV, interrompeu a programação regular às 06h00 da manhã. A tela ficou vermelha, exibindo as palavras "Alerta máxima". O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, apareceu na tela, ladeado por generais em uniformes de combate completos. Sua retórica não foi diplomática, foi incendiária. Os agressores imperialistas do norte cometeram um ato de pirataria em nossas águas, trovejou Lopes. Eles sequestraram uma embarcação trazendo combustível para o nosso povo. Isso não é um bloqueio, isso é um ato de guerra. Ordenamos que as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas se mobilizem. Cada navio, cada avião, cada tanque está agora pronto para defender a pátria. Dentro de 1 hora após a transmissão, as ruas de Caracas se transformaram. Vídeos da AP News mostram longas filas se formando em postos de gasolina. As pessoas estão comprando combustível em pânico, temendo que o bloqueio corte os suprimentos completamente. Mas, de forma mais perturbadora, caminhões transportando a milícia bolivariana, voluntários civis armados com rifles antigos, foram vistos sendo destacados para o litoral. Eles estão cavando trincheiras nas praias de La Guaira. Isso cria um cenário aterrorizante. SEALs da Marinha dos Ethiopians altamente treinados de um lado e milícias ideológicas armadas às pressas do outro. O cálculo frio do Pentágono. A 4.000 milhas de distância, na sala de reuniões com ar-condicionado do Pentágono, o tom não poderia ser mais diferente. Às 08h30 da manhã, o secretário de imprensa do Pentágono subiu ao pódio. Não houve gritos, nem retórica sobre pátria, apenas legalismo frio e duro. A Marinha dos Estados Unidos, afirmou o secretário, conduziu uma operação de interdição marítima de rotina consistente com o direito internacional. A embarcação em questão foi sinalizada pelo Tesouro dos Secneura por atividades ilícitas. Usamos força apropriada para garantir o cumprimento. A tripulação está segura e sendo tratada humanamente. Quando pressionado por um repórter da CNN sobre a ameaça de guerra venezuelana, a resposta do secretário foi arrepiante em sua brevidade. Monitoramos todas as ameaças na região. Sugerimos que o regime de Maduro foque em alimentar seu povo em vez de ameaçar a marinha mais poderosa do mundo. Mas por trás dessa fachada calma, fontes dizem ao The Washington Post que a sala de situação está agitada. Os militares do Celco, sabem que cutucaram a casa de marimbondos. O coringa russo e chinês. A investigação sobre este incidente toma um rumo mais sombrio quando olhamos para quem mais está envolvido. Esta manhã, a agência de notícias russa TASS divulgou uma declaração furiosa do Kremlin. Moscou não está apenas preocupada, eles estão envolvidos. Acontece que o Bela Vista foi segurado por uma empresa russa. Isso é pirataria patrocinada pelo Estado, declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A Rússia reserva-se o direito de proteger seus interesses comerciais. E aqui está a peça de inteligência, que deve mantê-lo acordado esta noite. A inteligência naval dos Aetiro confirmou que a fragata russa Admiral Gorshkov, armada com mísseis hipersônicos Zircon, acabou de quebrar a formação de um exercício no Atlântico Norte e está navegando para o sul em velocidade máxima. Simultaneamente, Pequim se manifestou. O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu uma declaração pedindo extrema contenção, mas o Global Times, um porta-voz do Partido Comunista Chinês, publicou um editorial há poucos minutos intitulado A Crise do Caribe 2.0. Os Amboes em Sequida estão brincando com fogo. A cena. Agora. Enquanto falamos, o Bela Vista está sendo rebocado para o norte, provavelmente em direção a Porto Rico ou Flórida, escoltado pelo USS Jason Dunham. Mas atrás deles, o horizonte está se enchendo de fumaça. Fragatas da Marinha venezuelana estão deixando o porto. Navios de guerra russos estão a caminho, e nas praias da Venezuela, jovens milicianos estão olhando para o mar, dedos nos gatilhos, esperando por uma invasão que eles acreditam que já começou. A investigação acabou, o impasse começou. Por que agora?
Por que na véspera de Natal, os Estados Unidos decidiram transformar uma guerra fria diplomática em um confronto naval cinético? Para responder a isso, devemos olhar além do casco do Bela Vista. Devemos olhar para a grande estratégia da Casa Branca. De acordo com o Dr. Julian Spencer, membro sênior do Conselho de Relações Exteriores, a operação desta manhã não foi sobre petróleo, foi sobre território. A interceptação do Bela Vista é a ressurreição oficial da doutrina Monroe, argumenta Spencer em um artigo de opinião publicado poucas horas atrás pelo The Washington Post. Na última década, Washington assistiu a Rússia e a China colonizarem lentamente o Caribe econômica e militarmente. A administração Trump decidiu que a era da tolerância acabou. Eles estão traçando uma linha na água. Chega de adversários no hemisfério ocidental. Esta é uma aposta de alto risco. Ao apreender fisicamente uma embarcação, os Ilhamelo estão testando a determinação do eixo da resistência, a aliança informal entre Caracas, Teherã, Moscou e Pequim, a desigualdade tecnológica. Porque a Rússia é a real ameaça para os espectadores do nosso canal que acompanham tecnologia naval, aqui é onde a situação fica aterrorizantemente técnica. A marinha venezuelana, com suas fragatas envelhecidas, não é páreo para o USS Jason Dunham. A marinha do Cipempos e Chispui poderia afundar toda a frota venezuelana em menos de 45 minutos. Mas a Venezuela não é o inimigo com o qual o Pentágono está preocupado. A verdadeira ameaça é o Admiral Gorshkov. Conforme relatado pelo Jane's Defense Weekly, esta fragata russa não é apenas um navio. É uma plataforma de lançamento para o 3M-22 Zircon, um míssil de cruzeiro hipersônico. Analistas de guerra naval do The War Zone explicam o cenário de pesadelo. O Zircon viaja a Mach 9. Isso é 9 vezes a velocidade do som. Os atuais sistemas de defesa contra mísseis dos Patriot, como o sistema Aegis no Jason Dunham, são projetados para interceptar ameaças supersônicas, não hipersônicas. Se o Gorshkov disparar, o contratorpedeiro americano pode ter menos de 60 segundos para reagir. Ele está virtualmente indefeso. Isso cria uma estratégia de assimetria. A Rússia não precisa igualar a marinha dos EU navio por navio. Eles só precisam de um navio com uma arma que os Patriot não conseguem parar. Isso implica que, se uma guerra de tiros começar, não será um tiroteio no estilo da Segunda Guerra Mundial. Será um ataque súbito e catastrófico. Legalmente, a Casa Branca está andando na corda bamba. Vocês notaram que eles usaram a palavra quarentena, não bloqueio. Por quê? Especialistas jurídicos falando à CNN apontam para a história. Em 1962, John F. Kennedy usou o termo quarentena contra Cuba porque um bloqueio é tecnicamente um ato de guerra sob o direito internacional. Ao chamá-lo de quarentena naval, os Imodewa estão tentando argumentar que esta é uma ação de aplicação da lei contra o contrabando ilícito, não uma guerra contra a Venezuela. No entanto, o analista jurídico da Al Jazeera observa: Caracas não está engolindo isso, e nem Moscou. Quando você para o comércio de uma nação soberana pela força, você está em guerra, não importa qual palavra você use. Economicamente, o momento é brutal. A Bloomberg relata que os futuros do petróleo subiram 8% imediatamente após a notícia. O inverno de 2025 tem sido mais frio que a média no hemisfério norte. A demanda de energia está no auge. Se a Venezuela tentar retaliar, talvez sabotando seus próprios campos de petróleo ou atacando rotas de navegação no Caribe mais amplo, poderíamos ver o petróleo atingir 150 metros o barril no dia de Ano Novo. Além disso, isso coloca o Irã em um canto. O Bela Vista estava carregando petróleo iraniano. Teherã já perdeu bilhões em sanções. Se eles deixarem os EUA apreenderem este navio sem uma resposta, eles parecem fracos para seus representantes no Oriente Médio. Relatórios de inteligência citados pelo The Jerusalem Post sugerem que o Irã pode retaliar não no Caribe, mas no Estreito de Hormuz, sufocando 20% do suprimento mundial de petróleo. Este é o efeito borboleta da guerra naval. Um tiro disparado no Caribe pode apagar as luzes na Europa e na Ásia. Então, como isso termina? Com base em jogos de guerra conduzidos pelo Pentágono e frequentemente discutidos em jornais de defesa, existem 3 caminhos prováveis a partir da crise desta manhã: o piscar de olhos,
Maduro percebe que não pode vencer uma guerra armada. Ele protesta ruidosamente, mas aceita a perda do combustível. Os Staten Island estabelecem um cordão permanente, sufocando lentamente o regime até que ele colapse por dentro. Este é o melhor caso para Washington. Um barco patrulha ou aeronave venezuelana, agindo sob forte emoção, atira em uma embarcação dos Executive-Star. A marinha dos Executive-Star responde com força avassaladora, afundando ativos venezuelanos. A Rússia fica de fora para evitar a Terceira Guerra Mundial. O regime sofre um golpe pesado, mas sobrevive, usando o ataque como propaganda. O admiral Gorshkov intervém. Uma colisão ou um tiro de advertência dá errado. Um míssil hipersônico é disparado. Os Zepozigios invocam o artigo 5 da OTAN. Não estamos mais falando de uma crise regional. Estamos falando de um conflito global entre potências nucleares. O veredito à apreensão do Bela Vista não é apenas uma notícia, é um sinal de que a era da zona cinzenta da guerra está evoluindo para algo muito mais preto no branco. Por anos, nações empurraram umas às outras nas sombras. Hoje, os Estados Unidos acenderam as luzes. A questão agora é: o resto do mundo gosta do que vê? O oceano é grande, mas hoje ele parece incrivelmente pequeno. Enquanto o sol se põe sobre o Caribe nesta véspera de Natal, as águas estão escuras novamente, mas o mundo parece diferente do que parecia esta manhã. O USS Jason Dunham e o Bela Vista são apenas 2 pontos de aço em um vasto oceano, mas a linha que os conecta é um pavio que leva a todas as capitais da Terra. Frequentemente falamos sobre tecnologia neste canal: mísseis hipersônicos, contra-torpedeiros furtivos, vigilância por satélite. Nós nos maravilhamos com a engenharia, mas o dia de hoje serve como um lembrete sombrio. A tecnologia é apenas uma ferramenta. As mãos que a seguram são humanas, e a história humana é escrita em ciclos de ambição, medo e conflito. O que aconteceu hoje na costa de La Guaira não foi apenas uma manobra naval. Foi uma pergunta feita por uma superpotência ao mundo. Quem é dono do mar? A resposta ainda está sendo escrita. A frota russa está se movendo. A milícia venezuelana está cavando trincheiras. E em algum lugar do Atlântico, tripulações de submarinos estão operando em silêncio, ouvindo as batidas do coração do oceano, esperando por um comando que todos nós esperamos que nunca venha. A zona cinzenta se foi. Entramos na zona de perigo. E neste jogo de risco calculado, não existem segundos lugares. Ou você segura a linha, ou você perde o mar. Esta situação está se desenvolvendo a cada hora. Estamos rastreando a fragata russa Admiral Gorshkov e atualizaremos vocês no momento em que ela entrar no Teatro do Caribe. Se você quer entender a tecnologia e as táticas por trás das manchetes de amanhã, você sabe o que fazer. Aperte esse botão de inscrição e ative as notificações. As notícias convencionais dizem o que aconteceu. Nós dizemos como e por quê. Este é o Diário Global. 10 minutos. Fiquem atentos. Fiquem informados. Câmbio, desligo.